Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, um ótimo sábado para cada um de nós. Hoje vamos meditar no livro de Jonas, no capítulo 1. Vamos ler alguns versos, Aqui, para quem é conhecedor da palavra do Senhor, sabe que ali no capítulo 1, Jonas recebe uma ordem de Deus, de pregar o arrependimento lá em Nínive. Porém, ele acaba fazendo algo contrário, Ele acaba comprando uma passagem e indo para o lado contrário daquilo que Deus ele tinha ordenado. E para não ficar uma leitura assim muito longa, que o vídeo é um pouco curto, eu vou ler só em algumas partes. Capítulo 1, verso 9. Jonas ali já tinha sido abordado pelos os homens que estavam naquele barco, e ele responde a seguinte forma: Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Porque fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remavam com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e ao mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Algo que me chamou bastante atenção, foi o verso 16, capítulo 1, verso 16, que diz assim, Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. E a gente vê aqui, quando a gente lê alguns capítulos anteriores, esses mesmos marinheiros, eles estavam fazendo orações, eles estavam ali pedindo a misericórdia dos seus deuses, Eles estavam adorando outros deuses, fazendo oração, fazendo tudo para com que essa tempestade ela viesse cessar, pois eles não tinham consciência do porquê que aquilo estava acontecendo. Eles não tinham noção do porquê que aquilo estava acontecendo. E enquanto meditava nessa passagem, algo que Deus ele ministrou muito ao meu coração foi referente a que Deus ele não perde nenhuma oportunidade. Apesar da gente olhar aqui e a gente ver Jonas como um verdadeiro rebelde, um homem ao qual não estava ali seguindo a orientação que Deus havia lhe dado, que era de ir pregar aos ninivitas, pregar o arrependimento. A gente vê que mesmo quando a gente toma decisões muitas das vezes contrárias àquilo que Deus ele está nos orientando, e por consequência surge sobre as nossas vidas alguma tempestade, algum mar revolto, alguma consequência de não estarmos em obediência ao Senhor. Mesmo nessas situações, Deus ele não desperdiça a oportunidade. Porque a gente olha e a gente vê que aqui os marinheiros eles eram homens idólatras, homens que adoravam outros deuses, homens que serviam a outros deuses. E porventura eles não tinham conhecimento do poder de Deus. E Deus ele usa essa circunstância para mostrar, para se revelar também àqueles homens. Por mais que a gente olhe, a gente visualize mais um contexto assim de rebeldia da parte de Jonas, eu acredito assim que o Senhor nos dá assim a opção, de escolha, o livre-arbítrio. E mesmo
com o nosso livre-arbítrio, Deus ele não desperdiça, mesmo quando a gente toma decisões erradas, né? Decisões contrárias àquilo que Deus ele tem nos orientado. Muitas das vezes nós estamos passando por situações adversas, situações que muitas das vezes não é nem consequência de uma escolha mal feita, de algo que nós não pedimos o conselho de Deus, mas estamos passando por uma situação onde nos traz tristeza, nos traz dor, nos traz angústia, e mesmo em situações semelhantes a desses homens, né, desses marinheiros, muitas vezes nós estamos passando não em alto mar, mas em terra mesmo, né, muitas vezes por um luto, muitas das vezes por um rompimento, muitas das vezes por uma falência, não sei qual situação, né, as situações adversas que podemos passar, mas mesmo em situações adversas, o Senhor ele não perde a oportunidade. Às vezes a gente não compreende, né, o trabalhar de Deus, não compreendemos muitas das vezes as ondas que se levantam, o vento forte que se levanta contra nós, mas ali não é que Deus está nos castigando, não é que Deus ele está lançando sobre nós a sua ira. Às vezes são consequências como Jonas, né? Consequências das nossas más escolhas, porque quando a gente, pelo fato da gente viver em comunidade, né? No meio de muitas pessoas, as escolhas das outras pessoas também caem sobre as nossas vidas, assim como Jonas escolheu desobedecer ao Senhor, Jonas escolheu não seguir conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e isso recaiu sobre aqueles marinheiros. E muitas das vezes assim acontece nas nossas vidas, pessoas que nos cercam, pessoas que fazem escolhas erradas, e as escolhas dessas pessoas influenciam em nossas vidas. Mesmo assim, né, o Senhor ele usa essas circunstâncias para o nosso bem. Muitas das vezes ele usa essas circunstâncias para que a gente venha se chegar mais a Ele, para que a gente venha orar, para que a gente venha buscar, para que a gente venha aprimorar a nossa fé, para que a gente não venha andar ansioso, para que a gente não venha confiar na força do nosso próprio braço, né? A gente vê esses homens aí tiveram uma revelação da parte de Deus do seu poder, porque eles oraram a outros deuses, eles rezaram a outros deuses, eles clamaram a outros deuses, mas esses deuses, eles não puderam os ouvir, porque a gente conhece bem, a gente sabe bem que o único que tem poder na natureza, poder para cessar uma tempestade, poder para acalmar o mar, poder para mudar as nossas vidas é Deus. E isso eu acredito, né? Vou conjecturar aqui, a palavra do Senhor não diz, mas esses marinheiros eles não tinham esse conhecimento. E por mais que Jonas ele estivesse dando um mau exemplo, né, das suas escolhas, o mau exemplo daquilo que nós devemos seguir, né, mediante a palavra de Deus, que é a obediência à palavra do Senhor, a obediência às suas ordenanças. Esses homens eles foram alcançados pela graça salvadora de Deus, né, pela graça salvadora de Cristo. Eles foram alcançados, porque aqui no finalzinho do verso 16 eles dizem assim: e firmaram um compromisso de servi-lo. Eles passaram a ser servos de Deus por causa da revelação do poder de Deus, da tempestade ter cessado por causa deles terem feito o favor de ter lançado Jonas em meio ao mar, mesmo com medo de serem castigados por causa dessa atitude. E eles lançaram ele ao mar conforme a orientação que Jonas ele tinha dado. Acredito eu que eles não lançaram ele ao mar não somente com a intenção de cessar a tempestade, mas também com a consciência de que se Jonas, né, era um servo de Deus, se Jonas estava ali, ele tinha o entendimento de quem era Deus, ele sabia que aquilo ali iria cessar se eles fizessem isso, né? A vida daqueles marinheiros seriam poupadas se ele fizesse isso. Então que nós não venhamos assim questionar o porquê que tal coisa está acontecendo, mas para quê? Senhor, qual é o teu objetivo? O que é que eu preciso aprender em meio a essa situação? É uma alma que precisa ser salva, por isso que eu estou passando? É o testemunho que será gerado, que irá alcançar almas? Senhor, que Deus ele vinha abrir os nossos olhos, né? Ele vinha trazer essa revelação, assim como trouxe a esses marinheiros, daquilo que Deus ele tem trabalhado em nossas vidas, que nós não venhamos fazer perguntas do porquê, mas para que
isso está acontecendo para glorificar o nome santo do Senhor e todo aquilo que nós venhamos fazer.